Olá, pessoal dos primeiros anos, continuando nossa aula sobre arte romana antiga, tá? Essa é a parte 2 da aula, ok? E a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a arquitetura, beleza? Então, a gente viu na última aula o Coliseu, né? Terminou com ele e eu chego falando nesse momento, nessa aula, sobre o Arco de Tito. Esses arcos são arcos comemorativos. Como assim? A partir de uma vitória, de uma guerra, a partir de uma conquista de um território, os romanos vão construir grandes arcos que vão ser colocados nas cidades, ok? Vai ter arco em várias cidades, em vários lugares da Europa, beleza? Então, o Arco de Tito é esse arco que eu trago como exemplo, tá? Ele de altura tem 15 metros, um pouquinho mais de 15 metros, de largura um pouco mais de 13, né? Então ele é bem grandinho e larguinho, ok? Olha a imagem dele. Percebe que ele é um arco, assim, aqui, né? O arco, e ele está na cidade, solto assim. É porque ele não tinha uma função, né? Para servir de alguma utilidade, entende? O objetivo do arco mesmo, desse arco, era simplesmente comemorar um grande feito de um líder romano, ok? Então, a função dele era essa, e não só tinha esse, tinham vários outros, beleza? Temos também as termas. Os romanos, eles vão ser um povo bastante limpo, tá, pessoal? Eles vão gostar muito de tomar banho. E as termas são esses lugares, tá? Destinados a banhos públicos, ok? Então, os romanos, em determinado momento do dia, iam para as termas e iam se banhar. Eram como se fossem grandes piscinas públicas abertas para as pessoas poderem tomar o seu banho, né? A sua higienização, ok? Então, aqui tem fotos, né, claro, das estruturas como eram de maneira mais antiga, a parte das termas. E termas porque a água era aquecida. Como ela era aquecida? A sociedade romana ela vai ser caracterizada pela grande quantidade de escravos. E na parte subterrânea das termas, tinham como se fosse fornos, né, que aqueciam a parte externa. Claro, vai ter algumas termas de água natural aquecida, sim, mas uma boa parte tinha essa característica, era o aquecimento da água era provocado, era estimulado pelo trabalho escravo. Os escravos romanos faziam isso, eles estavam lá para aquecer a água. Coisa maravilhosa, né? Aqui uma imagem de uma terma com uma ilustração, com uma fotografia mais recente, mas claro, ela não é mais usada para essa higienização, né? Vamos agora saindo, ok, da parte arquitetônica e indo para a pintura. A gente conhece as pinturas romanas devido a não vou dizer acidente, mas uma tragédia que aconteceu com duas cidades chamadas de Pompeia e Herculano. Eu acho que vocês ouviram falar a história do vulcão Vesúvio que entrou em erupção e basicamente, né, soterrou essas duas cidades. No século XVIII, se eu não me engano, elas foram encontradas e elas estavam em perfeitas condições. Então, muito do que a gente tem da pintura romana é esse resgate, né, que a gente tem com base nessas duas cidades que ficaram adormecidas por séculos embaixo de uma larva vulcânica. Maravilhoso, ok? Falando aqui para vocês, ok? A pintura romana, por causa de Epopeia Herculano, tá? E a gente vai ver nessa pintura pinturas murais. Como assim? São pinturas que vão, né, uma parede inteira. E essas pinturas elas vão ter, além de figuras humanas, paisagens,
até estruturas da própria arquitetura nela. Como assim? Se eu quisesse pintar uma parede onde eu representasse uma coluna grega, porque eu não tinha talvez dinheiro para comprar uma coluna e colocar de forma, né, para ornamentar, eu chamava um pintor e ele pintava a coluna na minha parede. Bem assim, bem maravilhoso assim, tá? Então, a gente vai mostrar algumas pinturas para vocês. Lembrando que a maioria dessas pinturas vieram dessas duas cidades, tá? Pompeia e Herculano. Ok? E eram pinturas que eram feitas na técnica do afresco. Pense besteira não. Afresco é o seguinte. Eles pintavam na parede úmida, fresca. E isso fazia que a tinta ela conseguisse entrar, né? O pigmento ficar mais fixado na parede e assim não descascava com facilidade. Então o afresco tinha essa característica. Então essa técnica, né, dessa pintura fazia que a pintura durasse mais. Inclusive, quando vocês chegarem no segundo ano, a gente vai falar muito de afrescos, tá? De muitas pinturas. Inclusive, isso vai ser bem comum na história da arte. Antes da tela e de outras coisas que vão surgir. Que a gente vai. Não vai adiantar, não. Vai adiantar, dá spoiler, não. Dá spoiler, não. Outras pinturas, tá? Percebe que vai ter animais, florais, pessoas, cenas do cotidiano, janelas, momentos de arte, como esse aqui, que são os músicos, que são uma pintura mais etrusca, tá? De origem etrusca. Olha essa pintura aqui. Vê que babado. É o que eu falei para vocês, a questão arquitetônica pintada. As colunas, uma porta, mas isso é pintura. Tipo assim, eu quero ornamentar a minha casa, eu quero deixá-la mais bonita. Eles faziam isso. Romanos maravilhosos e inventivos. Adoro romanos. Mais uma pintura para vocês verem, um afresco, tá? Então vai ter muita representação assim, seres humanos, animais e até elementos arquitetônicos na pintura. Paisagens, isso aqui, pessoal, é a pintura de uma janela. Ó, a coluna, outra coluna, e aqui é como se fosse a janela e a vista da janela. Adoro, muito bom. Muito bom. Mais outra, ok? Mosaicos. Será que vocês sabem o que é um mosaico? Eu acho que sim, né? Mosaicos é uma técnica de você construir imagens utilizando fragmentos de pedras, tá? Essas pedras, elas têm diferentes formatos e materiais, ok? Pode ser mármore, granito, ok? E eles são moldados e eles são organizados para criar imagens. Minha gente, é fantástico. Isso que eu vou mostrar para vocês são pedrinhas, uma do lado da outra, que formam imagens, que formam o que a gente vai chamar de uma arte decorativa, tá? Porque, claro, o objetivo era decorar, mas é sério. Eu fico babando os mosaicos romanos. Olha isso aqui. Isso aqui, você dá pra ver, ó, as pedrinhas. É tudo pedrinha, uma do lado da outra. E isso aqui também. Então, é tipo assim, maravilhoso. Agora, essa imagem, eu tenho certeza que vocês vão olhar pra mim e vão dizer: isso é mosaico não, isso é pintura. É mosaico. É mosaico. E é uma cena de como se fosse no camarim do teatro, né? Uma cena entre os atores antes de entrar em cena, antes de ir para a apresentação. Isso é feito com pedrinhas, uma do lado da outra. Maravilhoso, né? Fantástico. Romanos.
essa aqui é histórica. Assim, amo esse mosaico. Claro, esse do teatro eu também gosto, claro, por né, questão mais pessoal. Mas olha esse mosaico. É mosaico também, tá? Não venham dizer que não é, mas é mosaico. Olha o cabelo desse personagem. L'Oréal Paris. Minha gente, ó. Vê a profundidade que eles criam nesse mosaico. A movimentação, tipo assim, do personagem. Você vê o vento no cabelo do personagem. Isso é pedrinhas. Fantástico, 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 fantástico. Escultura romana. Vamos lá pra gente, né, conhecer um pouquinho da escultura romana, que acho que é a última parte. É a última? É, a última parte da nossa aula. Os romanos, eles vão ser, claro, a gente já conversou sobre isso na aula número 1, mas só lembrando, eles vão ser influenciados pelos gregos helenísticos, certo? E pelos etruscos. Então, a escultura deles, ela vai buscar uma questão mais real. E por causa dessa relação, dessa influência, né, entre os gregos, que os romanos tiveram influência com os gregos helenísticos e com os etruscos, a gente vai ter essa escultura romana, tá? Então, vamos lá. Ela teve essa influência, ok, derivando da grega, porém ela vai ter algumas características diferentes. Lembram da escultura grega, que ela tinha um ideal de beleza e tal? A escultura romana vai buscar um realismo. Então, a cara é a cara do personagem. Agora, essa escultura aqui eu tenho uma coisinha para falar para vocês, tá? Esse é Augusto de Prima Porta. Augusto, vocês sabem que é o primeiro imperador romano, né? Que é aquele que basicamente começa o Império Romano. E essa é uma escultura política. Ela mistura os ideais gregos, inclusive essa parte aqui todinha influenciada por uma outra escultura grega, ok? Essa ideia dessa estética. O rosto dele representado mais jovem, tá? Porque essa escultura, ela era difundida, ela era espalhada por todo o Império Romano. Porque ela servia como elemento político para dizer, olha, esse é o imperador Augusto. E esse imperador, ele tinha como se fosse uma relação com o divino, né? Essa escultura traz esse significado. Onde está colocado isso, professora, esse significado? Aqui, ó. No pé dele, próximo à panturrilha, né, existe um cupido. Então, essa escultura, ela tem a função política de mostrar esse é o grande imperador Augusto, ok? E ele tem essa referência com o divino. Maravilhosa, né? Vou mostrar outra escultura aqui para vocês, que esse é uma escultura mais metálica, tá? Que é um Hércules, tá? Ok. Outra escultura, que esse é o Cláudio, tá? Essa escultura está no Museu do Louvre. E uma característica da escultura romana. Ela vai desenvolver os bustos. O que são os bustos? Lembra que eu falei da escultura política de Augusto? Pois é, o busto vai ser uma forma de você mandar a escultura do grande político, do grande chefe do Império Romano, mais fácil, porque ela é mais compacta. Como assim? É só o rosto da pessoa. É essa parte que vai mais ou menos de cima do peitoral e a cabeça. Acredito que vocês já viram vários bustos em vários lugares das cidades, né? Que vocês já visitaram. Geralmente numa praça tem o busto de uma pessoa. E essa pessoa, se você ler a plaquinha lá, ela foi importante para aquele lugar. Então, olha a referência de onde veio. De onde veio aquela ideia de colocar essa cabeça de mármore, de pedra, né, em lugares públicos. E olha só, não é nada idealizado, pessoal. É o rosto da pessoa. Olha isso aqui também. Maravilhoso, né? Fantástico. Então, a gente acaba por aqui.